Glória a Deus. Meus irmãos, eu os convido a abrir as Escrituras no livro do Êxodo, capítulo 14. Capítulo 12, melhor dizendo. Êxodo 12. Glória a Deus. Nós vamos ler a partir do verso 1. Êxodo 12, verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo com pães asmos e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. Se algo ficar dele pela manhã, queimareis ao fogo. Assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Comê-los-eis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Aleluia. Deus está preparando o povo de Israel para uma jornada, para uma viagem, e mandando que eles providenciassem tudo quanto fosse necessário para aquela partida. Eles tinham que arrumar as coisas, estarem prontos para uma jornada em direção ao deserto, como Deus havia instruído, para que eles pudessem ali servir ao Senhor, adorar o Senhor. Os preparativos precisavam serem feitos apressadamente. Deus disse: façam tudo apressadamente. Vocês vão para uma jornada, para uma viagem. Hoje a gente postou nos grupos que estamos iniciando uma série de mensagens, como eu fiz no ano passado. Estamos encerrando mais um ano, né? Estamos caminhando na direção de um novo ano. E postei nos grupos uma série de mensagens que tem como tema Arrumando a Bagagem. Nós estamos todos em uma viagem. Hoje eu disse para a irmã Cláudia: Deus me deu um tema para uma série de mensagens para encerrarmos o ano. E eu disse para ela, e o tema é Arrumando a Bagagem. Ela olhou para mim assustada e perguntou: para onde é que nós vamos, né? Eu disse: talvez a mensagem não seja nada daquilo que você esteja pensando, né? Eu disse: arrumando a bagagem. Porque na verdade todos nós estamos nos preparando para uma viagem no tempo, né? Verdade? A gente chega ao final do ano, aquela sensação de que nós estamos para viver mais uma transição, né? De um ano para o outro. Então é uma viagem no tempo, de um ano para o outro, né? E que bom a gente, nesse último mês que nós vamos entrar, que antecede, né, a nossa entrada para mais um ano, a gente tenha essa preocupação, né, de arrumar bem a nossa bagagem para podermos fazermos essa viagem, né, de uma forma mais tranquila e de uma forma a desfrutarmos
né, dos nossos propósitos e dos nossos sonhos, né, de alcançar aquilo que desejamos alcançar em todas as vezes que nos preparamos para mais uma viagem. É interessante considerar que nessa viagem que nós fazemos, no que diz respeito à viagem da vida, não é uma viagem turística em busca de lazer e diversão. A gente considera essa viagem como uma viagem de exploração e de conquista. E quando nós estamos em uma viagem de exploração, uma viagem para conquistas, a gente passa a ter uma preocupação maior sobre aquilo que a gente vai levar, né? Ou melhor ainda, sobre aquilo que a gente não deve levar na bagagem. Porque quando a gente prepara a nossa bagagem para uma viagem, dependendo da natureza da viagem, a gente tem uma preocupação maior sobre aquilo que não devemos levar na bagagem. Especialmente se a viagem for uma viagem de conquista, uma viagem de exploração. As pessoas que fazem montanhismo, as pessoas que fazem, que escalam as montanhas, fazem exploração, elas são muito cuidadosas sobre aquilo que elas não devem levar. Por quê? Porque tudo aquilo que constitui um peso maior na bagagem, um peso desnecessário, vai dificultar o bom desempenho daquele que está avançando em direção a alguma conquista. Então, a nossa primeira preocupação quanto a essa questão de se arrumar bem a bagagem é exatamente nos preocupar sobre aquilo que a gente não deve levar. Quais são as coisas que a gente não deve levar, que servem apenas de sobrecarga, né? Porque a nossa preocupação é o que é essencial, o que pode me ajudar a ter um bom desempenho, a avançar cada vez mais na direção do alvo escolhido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a preocupação, em primeiro lugar, o que é que eu devo eliminar para aliviar a minha bagagem. Eu não sei como é que você tem arrumado a sua bagagem para essa jornada que você pretende fazer no ano que vem. É importante que a gente pense sobre essa questão de aliviarmos a nossa bagagem ainda aqui, antes de darmos aquele passo inicial, né, do ponto de saída. Como é importante a gente pensar sobre essa questão, né, da gente aliviar a nossa bagagem. Muitas vezes, sem nós percebermos, acumulamos coisas, né, coisas bem inúteis e até mesmo prejudiciais, né, para a nossa jornada, dentro da nossa bagagem que escolhemos carregar nessa vida, nessa jornada de vida. E a gente precisa dar uma atenção especial às coisas que nós estamos carregando, porque elas serão determinantes para o nosso sucesso ou para o nosso fracasso, né? Nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, né? É importante a gente dar uma olhada cuidadosa, porque às vezes, sem que a gente nem perceba, a gente está acumulando coisas, né, que são desnecessárias e às vezes até prejudicial para avançarmos na direção daquilo que é uma vida bem sucedida. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente fala aqui da questão de sermos bem sucedidos, não está ligado apenas à questão espiritual, não está ligado apenas à questão da nossa jornada espiritual, está ligado à jornada da vida como um todo. Está ligado a toda a nossa trajetória, né, como ser humano que deseja de fato viver uma vida que avance para o alvo, para aquilo que está proposto para nós vivermos nessa terra e desfrutarmos, né, daquilo que Deus tem para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então é importante a gente darmos uma vasculhada,
né? Na quantidade de coisas que está tornando o nosso fardo mais pesado, né? E consumindo as nossas forças. Talvez você está chegando este ano cansado demais, porque você não foi capaz de aliviar a bagagem antes, não foi capaz de ter aquela ação de perceber que alguns itens da sua bagagem nem deveria estar aí mais, nem deveria estar presente, né, dentro dessa sua caminhada, porque são coisas que estão consumindo as suas forças, estão de fato se tornando algo que está tornando a sua vida uma vida mais cansada, mais exausta, mais exaurida, né? E Deus quer lhe ajudar essa noite a, com muita atenção e cuidado, você dar uma vasculhada na bagagem, dar uma olhada, né, cuidadosa. Por exemplo, eu quando vou viajar, eu coloco tudo em cima da cama, uma arruma de coisa, e a minha esposa é do mesmo jeito também. E depois a gente vai colocando aquilo que a gente quer levar na bagagem e eliminando algumas coisas que a gente quer deixar. Não somos muito de eliminar as coisas, mas a gente tem que eliminar alguma coisa, porque a mala não cabe, né? E a gente tem que abrir mão de algumas coisas. E a gente tem que saber que dentro do plano de Deus tem coisas que não cabem na nossa vida. Tem coisas que elas não cabem, a gente está querendo empurrar e a gente estamos entulhando, quando deveríamos sermos mais seletivos e cuidadosos nas escolhas que nós fazemos, né? Daquilo que a gente quer levar com a gente, quer levar conosco, como aquela bagagem que a gente quer carregar, né? Para que a gente possa caminhar de uma forma mais descansada. Louvado seja o nome do Senhor. Então você tem coragem nessa noite, dá uma vasculhada na bagagem, abre aí e vai dando uma olhada, né? Talvez nessa busca você, né, vai encontrar um item bastante volumoso e pesado na sua bagagem, né? Talvez ali você com mais facilidade vai encontrar o primeiro item da sua bagagem. Talvez esse primeiro item seja algo que tem prejudicado a vida dos seres humanos de uma forma muito grandiosa nesse tempo que nós estamos vivendo. Este item eu chamo de ansiedade. Ansiedade tem sido algo que tem atrapalhado a vida das pessoas. Pesquisas têm dito que a ansiedade é o mal deste século. A ansiedade pode levar o ser humano a viver uma situação de presentificação do futuro de uma forma exagerada, de uma tal forma que ele fique prejudicado para viver o presente de uma forma produtiva, de uma forma a construir agora no presente aquilo que ele vai querer viver futuramente. Louvado seja o nome do Senhor. Então a ansiedade tem sido algo que tem prejudicado a vida do ser humano de uma forma terrível. Logicamente que todos nós precisamos de um grau de ansiedade, porque é a ansiedade que nos coloca em movimento. Se nós não tivéssemos nenhum grau de ansiedade, se nós não tivéssemos nenhuma preocupação em relação à vida, nós seríamos pessoas totalmente relaxadas, seríamos pessoas totalmente, né, ociosas. O que é que nos coloca em movimento? Você acorda de manhã e sabe que tem que fazer algumas coisas por conta do benefício próprio, daquilo que é necessário para a sua vida. Quem sai para trabalhar motivado porque tem contas para pagar, pensando nas contas que tem a pagar no futuro, ele se move. Então a ansiedade no nível normal, ela se torna necessário para nos mover, porque ela nos coloca, né, em movimento. Mas no sentido doentio e exagerado, ela pode nos prejudicar terrivelmente, aos extremos.
pode nos levar a um ativismo sem foco, sem objetividade, sem produtividade nenhuma. Pessoas que se tornam profundamente agitadas, hiperativas, mas que produzem muito pouco, porque tudo é feito sem foco e sem objetividade. Ou pode levar ao outro extremo da paralisação, a questão de você se sentir tão ansioso em relação ao futuro, em relação às coisas, que você fica estagnado e parado diante da situação, dos desafios da vida. Então é preciso a gente saber lidar com este item e ter coragem de saber que ele está ali e procurar um meio de removê-lo da nossa bagagem, para que ele não atrapalhe a nossa jornada, para que ele não atrapalhe a nossa caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Uma pessoa ansiosa doentiamente, o que acontece? O que acontece é que ela vive uma sensação de perigo constante. É uma sensação na vida dela o tempo todo que algo ruim está para acontecer o tempo todo. Ela vive quase que o tempo todo numa tensão constante. Um acidente vai acontecer, o menino vai cair. É uma coisa horrível na vida da pessoa que tem ansiedade no sentido doentio, porque ela tem uma sensação de que uma coisa ruim está para acontecer o tempo todo. Isso é muito ruim, você viver nesse estado doentio de ansiedade, prejudicando a sua vida e roubando a sua sensação de paz, de alegria e segurança. Então nós temos alguns sintomas da ansiedade que eu notei aqui para você prestar atenção, e não estou aqui para fazer um diagnóstico de ninguém. Todos nós temos as nossas próprias lutas e dificuldades. Todos nós temos que lidar com a ansiedade para que ela não se torne uma coisa doentio em nossa vida, Então nós temos os sintomas psicológicos da ansiedade, que são tensão ou nervosismo constante, sensação que acontecerá alguma coisa terrível a qualquer momento, problemas de concentração, descontrole dos pensamentos e dificuldade de esquecer o objeto que está causando a tamanha tensão em nós, preocupação exagerada em comparação com a realidade. A pessoa está sempre preocupada com algo que a realidade nem condiz com aquela preocupação exagerada que ela tem. Afeta a questão do sono e o humor irritado quase que o tempo todo. Esses são sintomas psicológicos. Sintomas físicos da ansiedade: dor e sensação de aperto no peito, agitação motor. Algumas pessoas podem viver em relação a essa questão da ansiedade. E aí a gente faz o que com essa bagagem tão pesada? A gente faz o que com essa bagagem tão volumosa que a gente carrega na vida, irmãos? Porque quem numa hora ou outra já não sofreu uma crise, quem já não viveu uma situação de crise, Então a gente tem que saber que Deus tem para nós um caminho para que a gente possa aliviar essa bagagem. Deus tem uma direção para nós, para removermos este fardo da nossa bagagem, para sairmos desse labirinto de emoções que prejudica a nossa vida, que diminui a nossa qualidade de vida. Qual é a orientação de Deus para a gente lidarmos com isso? Para a gente remover esse item da nossa bagagem, esse item tão volumoso e pesado que muitos têm carregado em sua bagagem. A primeira coisa que a gente precisa fazer dentro daquilo que Deus nos aconselha é dito pelo apóstolo Pedro, quando ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro está dizendo: você vai precisar
de um esforço. Não é uma coisa que Deus vai tomar de você, é uma coisa que você tem que lançar para Ele. Então a palavra diz que nós vamos ter que ter um esforço de lançar, de soltar, porque se é uma coisa com qual a gente está agarrado, é a ansiedade. Então a palavra diz que a gente tem que aplicar um esforço para isso, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. E o Salmo 37, nos versículos 5 ao 7, nos dá um caminho para que a gente chegue a esse momento em que a gente lança sobre Ele a nossa ansiedade. O salmista diz no versículo a sequência de experiência do nosso relacionamento com Deus para vivermos essa realidade de experimentarmos um descanso em Deus. Ele diz assim: confia no Senhor, entrega para Ele e descansa nele. Essa é a sequência. Para a gente confiar em alguém, a gente precisa conhecer este alguém. Você não confia em quem você não conhece. Você não entrega coisas de valor para você se você não conhecer a pessoa. Então, o que a palavra de Deus nos diz é: conheça a Deus, confie nele, entregue para Ele, e nele você experimentará o descanso. Se você conhecer a Deus, você conhece o caráter de Deus, e no caráter de Deus você sabe que Deus é amoroso, bom, benigno e cuidadoso. Se você conhecer a Deus, você conhece o poder de Deus e sabe que Ele pode todas as coisas. E se você conhece o caráter de Deus, você sabe que Ele é digno de confiança. E aí você confia. E aí, à medida que você confia, você se abandona, você entrega, você diz: a minha vida é tua, a minha vida te pertence, eu não sou dono de mim mesmo, eu te dou o melhor que há em mim, mas também te dou o pior. O pior não no sentido de pecado, mas o pior das minhas fraquezas, porque Deus não está apenas querendo receber nas mãos dEle as tuas dádivas e as tuas virtudes, Deus também quer segurar as tuas fraquezas na mão dEle. Então entrega, e depois vai dormir e descansar, porque se está nas mãos de Deus, está em boas mãos. Você não tem que sofrer a sensação: será que Deus vai saber o que fazer com o que eu coloquei nas mãos dele? Deus sempre sabe o que fazer. Coloca nas mãos dele e entrega. É o que a palavra de Deus nos vai dizer: lança sobre Ele, faz um esforço, joga para Ele. Outra coisa para você se desfazer dessa bagagem: lembre-se que Deus é o Criador de todas as coisas, e que o Deus que criou as necessidades criou antes aquilo que supre as necessidades. Você não sabia disso, não? Antes da necessidade aparecer, Deus já tinha criado o que supria a necessidade. Deus criou a vida e a necessidade da manutenção dela, mas antes Deus já tinha plantado um jardim com árvores frutíferas para manter, aleluia, o ser humano. Você imagina só? Que antes de criar a própria necessidade, Deus já criava aquilo que supria. Deus criou a vida, mas antes já tinha criado o alimento.
Deus formou o corpo, mas antes já tinha providenciado o que haveria de cobrir o ser humano. Não existe necessidade para a qual Deus não tenha aquilo que supre. Para cada necessidade há a providência de Deus, no sentido físico, no sentido psicológico, no sentido espiritual. Se você é alguém que está dizendo, mas eu tenho tantas carências, não me sinto amado na minha casa, eu quero lembrar-te nessa noite que Deus te amou de uma forma singular e extraordinária. Então você não precisa viver a sensação da falta de amor, porque você tem um Pai que lhe ama. Se Deus criou no ser humano a necessidade espiritual, em que ele só pode se satisfazer naquilo que é a fonte da satisfação plena, e essa satisfação plena é Deus. Deus está disponível para satisfazer o teu espírito, dos relacionamentos de comunhão, de entranháveis afetos, de aconchegos incomparáveis que Deus pode te oferecer na tua vida espiritual. Deus é um Deus provedor. Amém? Diga assim: Deus é um Deus provedor. Ele não concederá a mim os meus caprichos, mas não deixará faltar para mim as minhas necessidades. Aleluia. Glória a Deus. Outra coisa, terceira coisa, não esqueça nunca do cuidado universal de Deus sobre toda a sua criação. Deus é o Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. Mas Deus não é só o Criador, Deus é o mantenedor de tudo que existe. Os salmistas disseram: é Ele que abre a sua mão e enche a terra da sua bondade. É Ele que faz com que todos os seres viventes tenham o seu sustento. Ele caça a presa para o leão. E é Ele que alimenta a própria águia do céu, os animais que estão no topo da cadeia alimentar, e mesmo assim precisa do cuidado de Deus. Isso foi o que falou Jesus quando ele tratava sobre um dos maiores males da humanidade, que é a ansiedade. Ele disse: não andeis ansioso, porque o vosso Pai cuida da criação dele. Ele alimenta até as aves do céu, ele veste até os lírios do campo. Ele cuidará de vós, porque você é a coroa da criação de Deus. Ele diz assim: então o Pai não cuidará de vós, porque vós valeis muito mais do que alguns passarinhos. Então abra o seu coração e perceba que todos os dias o sol nasce lá e se põe lá, pela manutenção do governo dele sobre esta terra. Todo ano tem inverno, verão, outono, primavera, provendo ao ser humano sustento. Aleluia. Ei, lembra aí? Todo ano tem plantação e colheita, para você ter o pão na mesa para comer. Aleluia. Abra o seu coração, deixa o Espírito Santo ministrar hoje nele, para você hoje pegar essa bagagem e dizer: eu não levo mais você comigo, eu vou para essa nova jornada sem você. Aleluia. É bom pensar em Deus como o Criador e o mantenedor. Isso nos traz uma segurança de saber que aquele que é onipotente não dorme no cuidado com todas as suas criaturas. Mas melhor ainda é pensar que esse Deus Criador e mantenedor é o nosso Pai.
Ele disse o Pai, ele não disse apenas Deus sabe das necessidades de vocês. Ele disse o Pai sabe que vocês precisam dessas coisas. Se lembre que você é filho de Deus. Traga à sua memória a paternidade de Deus. Diga para você hoje: Deus é o meu Pai. Fale com a sua alma, converse com ela e diz: oh minha alma, por que estás inquieta? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, que é o teu Pai. Confia nele. E não fomos nós que nos autodeclaramos filhos de Deus, porque a palavra diz que foi Ele e não nós que nos fez seus filhos amados. Foi Ele que tirou a nossa orfandade, foi Ele que tirou o nosso sentimento, aleluia, de abandono, nos acolhendo como filhos amados, sentados à sua mesa. Então, diga para a sua alma nessa noite: eu tenho um Pai. Diga, repita para a sua alma: eu tenho um Pai, e esse Pai é o meu Deus, e criou e sustenta todas as coisas nos céus e na terra. Outra coisa para você eliminar os riscos da ansiedade, removê-la: estabeleça prioridades certas na sua vida. Estabeleça o reino de Deus como sua prioridade. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não, deixa eu lhe dizer, preste atenção, não existe nada nessa terra que seja uma fonte maior de contentamento do que estarmos empenhados em fazer a vontade de Deus nessa terra. Estarmos envolvidos no reino de Deus é a maior fonte de contentamento que o ser humano pode ter. Disse Jesus: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem, e a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Sabe por que às vezes nós estamos nos sentindo frustrados? É porque nós estamos investindo em coisas que não têm retorno. Se investirmos os nossos recursos, tempos e os nossos interesses, nossas emoções mais profundas naquilo que é, aleluia, o reino de Deus, nós experimentaremos um retorno extraordinário de alegria e completude na vida. O apóstolo Paulo disse: em nada tenho a minha vida por preciosa, contudo, contanto que eu cumpra o ministério e a carreira que me confiou o Senhor. Ele disse: não tem nada mais precioso para mim do que executar a vontade de Deus nessa terra. Esse era o coração do apóstolo Paulo. Então, ao realizarmos a obra de Deus, a gente fica livre de preocupação com coisas que são secundárias, que deve ser relegado a um plano inferior em nossas vidas. Aleluia. Então Deus está chamando: vem para o meu reino, vem para uma visão de reino, vem para uma visão da glória. Deixa de te apegar com aquilo que não vai construir em ti a alegria que tu precisa. Por isso o apóstolo Paulo em Filipenses vai dizer: faça do Senhor a sua maior fonte de alegria. Ele está tratando em relação à ansiedade, no capítulo 4 também. Então ele diz: regozijai-vos no Senhor. Ele diz: viva com moderação, discernindo o que é necessidade e o que não é necessidade. Ele disse: lembre-se que Deus está perto. Ele diz: perto está o Senhor, longe de você pode estar amigos, parentes, nos momentos mais difíceis da sua vida, mas não esqueça, o Senhor estará sempre perto, acessível.
Transforme suas preocupações em motivos de oração perante Deus. Sabe por quê? Como disse Billy Graham, uma gota de oração acalma um oceano de ansiedade. E o que nós estamos precisando é exatamente de orarmos, falarmos mais com Deus. Louvado seja o nome dele para sempre, aleluia. Seja sempre agradecido. Paulo disse: ore com ações de graça. A falta de gratidão nos leva muitas vezes a murmurarmos por aquilo que não temos, e ao pensar sobre as bênçãos de Deus já recebidas, a gente renova a esperança. Como disse o profeta: vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu vou lembrar dos anos da destra do Senhor, daquilo que o Senhor fez, de quando Ele operou os livramentos em meu favor. Aleluia. Aprenda a viver contente, porque estar contente é um aprendizado. Seja humilde para aceitar ajuda, como o apóstolo Paulo diz: estou muito feliz porque vocês lembraram de mim nas minhas dificuldades e supriram as minhas necessidades. Valorize sempre mais as pessoas do que os bens. Paulo diz: não busco as dádivas, mas vocês. Foi bom saber que vocês renovaram o seu cuidado, o cuidado de vocês ao meu respeito. Louvado seja o nome do Senhor. E confie no Senhor. Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. No versículo 19 do capítulo 4, o último versículo, ele diz: Deus suprirá todas as vossas necessidades. Então, se você já removeu a bagagem a ansiedade, você pode chegar àquela sensação, né, de que alguma coisa já foi aliviada nessa experiência da sua jornada. Mas talvez vasculhando ainda a bagagem, você encontrou um item lá bem no fundo, sabe? Estava tão entranhado no meio dos outros que foi difícil de você achá-lo, e é tão difícil de removê-lo também. Quais são esses itens? Mágoas e ressentimentos. Como é difícil a gente lidar com isso. Você sabia que o ressentimento é filho da mágoa? O que é a mágoa? A mágoa é a mãe do ressentimento, do ódio, da ira, do sentimento de vingança. A mágoa não tratada, a mágoa não resolvida, porque a mágoa é aquele impacto que você tem de algo ruim que alguém lhe fez, e quando não tratada, ela gera o ressentimento, que é a capacidade de você reviver aquele sofrimento várias e várias vezes. Por isso chama-se ressentimento. Toda vez que você revive, você range os dentes novamente, você se contrai, você faz uma cara de ira. E a pergunta que você deve fazer nessa hora, sabe qual é? Não é se alguém lhe feriu. Na verdade, quando você faz essa busca, não é quem, é quantos. É quantos lhe feriram, lhe decepcionaram. Porque nos relacionamentos humanos isso é inevitável. As crises, as decepções. Por quê? Porque todos somos seres humanos imperfeitos. E às vezes as decepções e às vezes as mágoas são geradas não intencionalmente, ainda que algumas são produzidas de forma intencional por alguém que realmente lhe queria fazer o mal. E às vezes você precisa saber lidar com isso, para que esta mágoa não gere em você um ressentimento, e esse ressentimento não gere em você um ódio, e esse ódio gere um sentimento de vingança, que vai destruindo toda a sua alegria. A questão aqui nesse momento não é mensurar o que as pessoas fizeram com você.
Não é pensar sobre o que elas fizeram com você, é pensar sobre o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. O que você vai fazer com essa situação? Que caminho você vai tomar? Acrescentar carga sobre carga? Aumentar esse fardo mais ainda, que vai além do sentimento, da mágoa, transformá-lo em um ressentimento dentro do seu coração? Ou você pode seguir o que a palavra de Deus nos orienta nessas experiências, em vez de você introjetar na sua alma esse veneno terrível que destrói a sua vida, porque conservar o ressentimento no coração é, como já disse, é tomar um veneno e querer que o outro morra. E tem gente que não abre mão do perdão para o outro, porque acha que a sua falta de perdão pode causar um dano ao outro. Então ele diz: eu não perdoo ele, não perdoo ela, e pensa que está matando o outro, quando na verdade ele está se enforcando, se matando a si mesmo. Muitos não perdoam apenas por esse sentimento, que acham que a falta de perdão é uma arma para ferir o outro. A falta de perdão é uma arma que está matando você mesmo. Você está praticando um suicídio emocional quando você não tem a capacidade de perdoar. Então você pode usar o antídoto poderoso do perdão e seguir em frente nessa jornada de vida. Porque quando Deus pede para você perdoar, não pense que Deus está cuidando apenas do ofensor. Mais ainda, Deus está cuidando de você e da sua alma. Deus se preocupa com você como filho dele, não querendo que você carregue algo que vai lhe destruir, lhe matar. Então Deus disse assim: se você foi ofendido, perdoe até os seus inimigos, para que você não carregue no coração um sentimento que vai lhe destruir. Então quando Deus fala de perdão, Ele está cuidando em primeiro lugar de você, não apenas do outro. A preocupação de Deus é com você como filho dele, dizendo para você: meu filho, perdoe. Você sabia que o perdão é a maior forma da expressão do amor de Deus? A forma que Deus encontrou para demonstrar amor ao ser humano foi o perdão. Perdão. Qual é a sensação, qual é a experiência que a gente tem com o amor de Deus? É exatamente a sensação do perdão dele. Por nos sentirmos perdoados, nos sentimos amados. Deus providenciou um meio para nos perdoar. Amor é doação. Você sabia que a palavra perdão está exatamente relacionada a essa questão da doação? Ela é uma palavra composta. Perdão é o prefixo per, que tem um significado de completude, de perfeição, com doação. Com doação. Perdão é doar. É o amor na sua expressão mais perfeita. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando tem o prefixo per, está relacionado a isso. Porque uma coisa pode ser feita, mas uma coisa pode ser perfeita. Uma coisa pode ser doada. Você pode doar algo, mas você pode perdoar. E Deus quer que a gente aprenda a amar como Ele ama. Por isso você vai ter que lidar com pessoas difíceis. Porque Deus, para demonstrar o seu amor, Ele teve que lidar com pessoas difíceis como eu, como você, pessoas difíceis de perdoar, e Ele nos perdoou. Então nós não temos como justificar nossa falta de perdão, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, porque tivemos uma experiência extraordinária de perdão.
Nós que tínhamos ofendido a Deus no mais alto grau, merecedores do juízo, recebemos perdão. Nós vivemos uma experiência grandiosa de perdão e não podemos ter atitudes de justificar a nossa falta de capacidade de perdoar. Por isso Jesus nos ensinou que uma dívida perdoada a nós deve nos levar à disposição de perdoar aquele que nos ofende. Então, se livra desse ressentimento. O que você sofreu nesse ano? Quais foram as suas decepções, as tuas lutas, as tuas aflições? O que as pessoas te fizeram? Hoje, saia daqui dizendo: eu não levo essa bagagem comigo de jeito nenhum. Hoje eu decido perdoar. Hoje eu decido livrar-me disso e abrir o meu coração para seguir em frente. Aleluia. Então abre o seu coração. Deixa o Senhor falar contigo nessa noite. Então nós estamos arrumando a bagagem, mas estamos começando por aquilo que a gente tem que tirar, não por aquilo que a gente tem que colocar. Então que o seu coração se abra para o Senhor e diga: Senhor, me ajuda. É tão difícil, é tão mais fácil a gente deixar aí, porque o esforço que demanda é muito grande. Mas o Senhor está pedindo de você isso. Confia em mim, descansa em mim, e não deixe que as tuas mágoas te destrua, torne o teu caminho amargurado e cheio de sofrimento e angústia. Você pode perdoar essa noite? Ou você vai continuar se autodestruindo, se matando? Você tem algum sentimento em relação a alguém? Talvez nem uma pessoa que esteja tão perto, mas a pessoa que faz parte do seu passado, que você precisa perdoar essa noite, para você seguir em frente sem essa bagagem. Deus está dando esta oportunidade para você esta noite. Às vezes a gente trata isso de forma banal. Isso não me afeta mais. Mas se cavar bem fundo, você vai começar a chorar. Se cavar a fundo, se for a fundo, você vai perceber que você não está tratado, você não está sarado. Seja sincero com você mesmo. Faz meu coração ouvir tua voz. Porque a gente tem a mania de dizer: não, ele fez isso, mas eu não estou nem aí não, está tudo bem. Quando na verdade você nunca tratou isso seriamente entre você e Deus. Você nunca foi sincero para dizer: Deus machucou mesmo de verdade. Deus, eu me senti traído, eu me senti desprezado, eu me senti esquecido, eu me senti ultrajado. Aquieta minha alma, faz meu coração. É preciso a gente tratar essas coisas seriamente, para a gente aliviar a bagagem. E como peregrinos, caminhar na direção daquilo que Deus quer para a nossa vida. Não me sinto só. Fique de pé em nome de Jesus. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Feche seus olhos, fale com Deus. Faça uma introspecção esta noite.
para dentro de você mesmo. Eu sei que mesmo sem entender, sinta como se você estivesse removendo agora, então, dizendo: eu estou jogando isso fora. Teu coração, me amarre a ti. Eu não levo mais esse fardo, eu não carrego mais essa bagagem. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. Senhor, o tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Deus, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Jesus, e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Outra vez, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Glória, aleluia. Quero orar por você e com você nessa noite. Aleluia. Se o seu problema está relacionado à ansiedade, coloque sua mão assim no seu coração nessa noite. Deixa eu orar por você. Se tem algo que você precisa perdoar, aleluia, faça a mesma coisa. Existe uma força extraordinária dentro de ti chamada Espírito Santo. Porque está batida. Você sabia disso? Porque te perturbas dentro. Que o Deus onipotente habita dentro de ti.
Alemanda caçuida, Deus amado, nosso Pai querido e bondoso, nós estamos aqui reunidos esta noite. Aqui estão os teus filhos, tuas filhas. Tu sabe qual é a necessidade, Senhor. Põe nesse coração agora, Senhor, força necessária para se livrar de alguns fardos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, cura esse coração esta noite. Cura essa alma esta noite, Senhor. Sara esta alma. Oh, ministra, Senhor, nesse coração, nessa noite, mediante o poder da Tua palavra, a ação vivificadora do Teu Espírito Santo, ó Deus, que vivifica tudo, Senhor Deus, em que Ele entra em contato, que o Teu Espírito em contato com este coração possa vivificá-lo esta noite e livrá-lo de todos os sentimentos perturbadores, de inquietações, ansiedades, de adoecimentos emocionais. Porque está batida minha esse ressentimento que tem adoecido esta alma, seja, Senhor, sarado pelo poder do perdão esta noite, em nome de Jesus. Aqueles que estão liberando o perdão agora, Senhor, sara, cura, põe o bálsamo na ferida e nunca mais ele carrega este fardo, Senhor. Seja livre em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse momento. Despede-nos em paz, em segurança aos nossos lares. Te pedimos em nome de Jesus. Aleluia! Saia daqui sarado por Deus. Lindo momento. O perdão te sara, te cura, te lava. Lavaço e anda. Ansiedade nunca mais. Você tem um Pai. Você tem um Pai que está cuidando de você. Que me visite, faz de mim o seu altar. Oh, glória. Glória a Deus. Eu vou ministrar a bênção apostólica. Você vai abraçar essa pessoa e vai dizer para ela: você tem um Pai que cuida de você. Sábado tem encontro de casais. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Todos dizem: tem café da manhã, domingo. Tá a lista aí, quem quiser contribuir, ó, por favor, procura a irmã Paulinha. Lindo é cada momento. Os irmãos continuem orando pelos pastores que foram para Moçambique, tá bom? Para que seja uma viagem tranquila e abençoada. Teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. O lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei,
nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Que morro.